pessoal, mais uma vez eu vim aqui compartilhar com vocês minhas experiências. O meu canal vem tratando de vida de professor quebrando tabus e hoje é dia do estudante. Já quero parabenizar todos os estudantes, um sucesso nesse processo e já garanto a vocês que um bom estudante é o eterno estudante. E eu venho aqui falar de mim enquanto estudante, enquanto aluna, o que isso contribuiu e vem contribuindo na minha vida, no meu profissional que eu sou hoje. Eu sempre fui aluna da escola pública, o ensino de apenas repetições de conteúdos e decoração. O meu processo de alfabetização, eu não lembro bem como isso ocorreu, como eu fui alfabetizada, como eu cheguei ao processo de letramento, como foi desenvolvida a leitura, assim, não tenho essa lembrança. Lembro de questões como muitas atividades, repetições de conteúdo, muitos textos escritos, eram questões assim postas para mim no momento, na época, e não, isso aí fica um pouco estranho eu não ter essas lembranças, né, desse processo de leitura, porque é um processo que eu acredito quando a criança realmente desperta pela leitura, é uma mágica, eu acho que ele não esquece, assim também como o professor não esquece desse momento que o aluno despertou para a leitura. E eu não tenho essas lembranças. Lembro de muitas questões matemáticas, situações, problemas enormes que a gente tinha que resolver, mas em nenhum momento essas questões eram postas como objetivo de estudo para a gente, que aquilo era importante para quem resolver todas aquelas questões matemáticas. Confesso a vocês que eu nunca decorei a tabuada. Vocês podem estar aí dizendo, nossa, uma professora não saber a tabuada, até hoje não sei. Mas já digo a vocês que encontrei a minha própria forma de resolver minhas questões matemáticas e acredito que o aluno, o estudante também consiga, basta você querer, basta você descobrir, mas para isso você tem que ter alguém que incentive, que lhe mostre quais são esses caminhos que você pode descobrir, o que você pretende descobrir, que no caso era como eu ia resolver aquela conta matemática, aqueles problemas, se eu não sabia a tabuada de cor. Mas graças a Deus isso já não é um problema na minha vida, hoje eu resolvo isso tranquilo, né? E o bom professor de matemática era aquele professor que dominava todas as questões matemáticas, não era aquele que levava o aluno a descobrir, né, como resolver suas questões matemáticas. Mas na época esse era o professor do auge, o professor que estava qualificado para ensinar matemática, né? E a gente não está aqui para classificar nem rotular o profissional da época, porque ele era considerado o melhor, dentro das possibilidades deles, dentro do que ele foi trabalhado para conduzir aquela sala, aqueles alunos. E o bom professor de português, eu lembro também questões de português, muitos verbos, né, presente, passado e futuro, e aí enquanto aluna também sentia dificuldades nesse processo e ficava me perguntando por que e para que estudar verbos, né? E isso não era posto para a gente, que estudar verbo é para você colocar melhor na sua pronúncia, você falar melhor, ser uma pessoa mais social, né? E saber falar melhor, escrever melhor, e tudo isso é importante para o nosso dia a dia, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissional. É isso? Mas isso não era despertado na gente, essas questões. E a gente tinha apenas que decorar. Isso era muito complicado para mim. Como eu disse, eu não decoro nada, né? Isso. E eu segui o meu processo
assim nessas questões. E o bom professor de português, eu vou falar aqui para vocês porque eu acho importante, era aquele professor que dominava a gramática. Nossa, isso era magnífico, ver aquele professor com todo aquele conteúdo, com toda aquela gramática, né? E colocava para o aluno e o aluno tinha que decorar. Qual o objetivo de tudo isso? Uma nota para que se passasse de ano. Mas não tinha uma preparação para que o aluno ele se desenvolvesse criticamente, né? Ele fosse democraticamente um ser humano preparado para a sociedade, para estar ativo nas suas questões. E isso era uma realidade distante na época, né? Isso. E faculdade era um sonho muito distante da nossa realidade, da minha realidade. Até porque eu vou aqui relatar outra questão. No meu processo de alfabetização, de ensino fundamental, seguiu nessa questão, nesse ritmo. E aí eu me deparei no magistério. Eu entrei no magistério com grandes dificuldades e saí do magistério com grandes dificuldades. E vocês podem perguntar, existem alunos, estudantes hoje que saem do magistério com grandes dificuldades? Sim, eu posso aí falar isso para vocês sem nenhuma dúvida, que ainda saem alunos como eu saí do magistério com grandes dificuldades. E as escolas ainda hoje, infelizmente, elas ainda deixam passar despercebidos questões como essas, que eu acho que não deve ser mais, de jeito nenhum, permitido que o aluno saia do magistério sem ter uma postura de um ser crítico, de um ser capaz de ingressar com autonomia, né, de saber o que ele quer, qual faculdade ele vai fazer mais adiante, né? A gente já tem aí uma questão que, graças a Deus, já está sendo posta, que é a nova BNCC, a base comum curricular, que vem com esse lado positivo, que é levar o aluno a escolher qual caminho ele quer seguir, qual disciplina ele quer mais se especializar. Isso já é uma luz e a gente já agradece, né? E espero que as escolas abracem isso e saibam trabalhar com isso, né? Incentivar o aluno a realmente se identificar com o que ele acha de melhor para ele. E dentro dessas questões, aí eu venho para a faculdade, né? Que eu acabei de falar, era uma realidade distante. Uma porque eu, enquanto aluna, enquanto estudante, não saí do magistério preparada para enfrentar, digamos, uma faculdade pública, né? Não tinha, assim, nenhuma condições no momento. Os meus estudos não possibilitou um acesso à faculdade. E, em particular, também minhas condições financeiras jamais me dava para que eu fosse em busca de uma faculdade. Pois bem, fiquei parada por um bom tempo, uns 7 anos mais ou menos após o magistério. Eu já era professora quando foi posta aí uma questão do MEC, que todos os professores teriam que fazer pedagogia, caso contrário, ficaria fora do Fundo Nacional, que era a Fundef na época. Eu lembro que isso foi em 2002, como eu digo para vocês, eu já estava em sala de aula, já era concursada, e foi aquele meio que tudo assim, meio que muito complicado, foi uma questão muito apavorante para a gente não sabia o que fazer, porque não tínhamos condições financeiras, né, isso, e como bancar uma faculdade. Até então, houve uma acessibilidade do governo do estado, que propôs para a gente, professor, uma faculdade semipresencial. Aqui no meu município, eu não lembro de nenhum colega meu na época ter já feito uma pedagogia, uma faculdade de pedagogia. Acho que todos nós estávamos ali na mesma situação. E eu fui fazer essa faculdade. Mas aí, novamente, como foi que essa faculdade foi posta para mim? Foi porque eu senti necessidade de ir em busca de conhecimentos? Não.
foi simplesmente porque eu me via obrigada a fazer uma faculdade. Caso contrário, eu não teria chance de permanecer no Fundo Nacional nos 60%, eu cairia. Nossa, nosso salário já é desvalorizado, né? Já não somos tão bem vistos financeiramente aí pelos políticos, né? Por quem governa o nosso país. Mas eu enfrentei uma faculdade, mas digo a vocês que contribuiu, porque tudo, o meio, né? Tudo que a gente faz, tudo é uma aprendizagem, tudo na nossa vida, até o lugar que estamos, onde pisamos, com quem conversamos, isso tudo é aprendizagem, isso tudo é aprender. Tudo tem uma aprendizagem. Mas assim, no meu profissional, o que foi que contribuiu? Poucas coisas, né? Poucas coisas. Então eu saí da faculdade com dúvidas, como eu saí do magistério. E vocês vão me perguntar novamente, meu Deus, será que existe ainda Rosemary saindo da faculdade do jeito que eu saí? Existe. E aí é uma preocupação muito grande posta nessa questão. Ainda existem faculdades que não têm um posicionamento certo, correto, de preparação para esses profissionais, para esses alunos, né? Porque eu digo, se você está fazendo pedagogia, você está se preparando profissionalmente. Então, você tem que ter mesmo todos os caminhos, ser conduzido para ingressar como profissional, né, na área da pedagogia, na área de ser professor. E isso ainda é muito complicado, isso ainda está muito, assim, digamos, distante de uma sala de aula, de um estudante sair de um curso de pedagogia e chegar em uma sala de aula com segurança. E eu coloco aqui por quê? Por quê? Porque as faculdades hoje, elas vêm muito em cima de teoria. Nossa, a teoria, a gente considera a teoria como a base, como uma estrutura de segurança para o professor. Mas a prática, ela tem tanto importância como a teoria. São duas questões que são da mesma importância, mas que não têm o mesmo peso. Elas não são colocadas na faculdade, elas não são vistas na faculdade como a mesma medida. Não são trabalhadas da mesma forma. Então, isso, enquanto tiver esse processo, enquanto as faculdades não abrir mais espaço, enquanto prática, ver questões para trabalhar mais esses alunos, esses estudantes, aí vai ser um processo dificultoso na sua questão de ingressar aí como profissional no meio da educação. Eu digo isso porque eu presencio colegas que saem da faculdade, às vezes a gente diz, saiu de uma faculdade famosa, estudou na faculdade tal, e vem com tantas teorias, com tanta fala bonita, e quando chega na sala de aula, a gente vê realmente que aquela pessoa precisava de algo a mais. É isso? E logo após a minha faculdade, eu fui estudar a licenciatura em processo de ensino-aprendizagem. E foi assim muito bom também, como eu digo, aprendizagem em questão de meios, em questão de conhecimento coletivo, mas em questão mesmo de prática, de que aquilo ia contribuir para o meu dia a dia em sala de aula, muito pouco, né? E como aluno também, é muito pouco essa questão. Mas o nosso ensino, a nossa educação, hoje mais do que nunca, a gente percebeu que deu um pulo do gato, né? Houve esse pulo do gato e ela está evoluindo bastante, já tem questões mais abertas, a gente já vê um diálogo mais, digamos, significativos hoje na educação. A gente já vê questões como... Eu vou falar aqui para vocês que eu esqueci do meu processo de alfabetização, que eu acho muito importante, essa frase. Você não pode, de maneira nenhuma, ensinar uma criança a ler se você não gosta de ler. Você não pode mandar a criança a ler, você tem que ler para a criança. E eu não lembro dessas questões que a gente
eu, enquanto aluna, ver meu professor lendo, né? Isso aí, eu sinto essa falta. Mas hoje eu mesmo, enquanto professora, faço muito essa questão de ler para meus alunos. E eu acho isso positivo, eu acho que a gente tem caminhos aí mais abertos e que a gente está, graças a Deus, caminhando com os pés mais no chão, com mais amor, né? Não vendo só o lado profissional, que se você tem que repassar, você tem que repassar amor, você tem que repassar carinho, segurança, tudo isso para o seu aluno. E graças a Deus a gente vem conduzindo esse trabalho. Mas eu vou falar do pulo do gato que eu acabei de dizer, que vem essa questão agora, no momento que estamos vivendo. A gente está passando praticamente de uma educação para outra e deixando, a gente não pode de maneira nenhuma, nesse pulo do gato, deixar um buraco, uma lacuna, sem uma reflexão. A gente primeiro tem que pensar no ontem, né? Organizar esse processo do ontem que eu venho falando para vocês, ainda ver essas questões que eram postas e que ainda são postas ainda nas escolas, né? Ver o hoje, né? As questões do hoje, o que é que está presente, o que é que está sendo posto na educação hoje, para poder a gente preparar a nossa educação futura, né? Que a gente vê que a gente vai estar enfrentando e que a gente vai enfrentar ainda grandes questões, grandes mudanças, mas que mudar é bom, mudar é positivo, mas para mudar a gente precisa fazer uma reflexão sobre tudo. Então, desde já, meus agradecimentos, meu feliz Dia do Estudante para todos os estudantes. A importância do estudante, a importância de ser estudante, eu acho que é a prioridade da vida de uma pessoa. Então, feliz Dia do Estudante, que a gente possa, né, contribuir para esse país, né, contribuir como seres humanos melhores. Então, meu muito obrigado e fique com Deus.